Pessoal, hoje a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo, trabalhando com temas, né? Então eu deixei a primeira parte para a gente focar mais como que fala sobre como funcionam os temas, como a gente utiliza tema no style com o style components, como que a gente faz essa separação em si. E essa segunda parte a gente vai entrar em alguns outros pontos que é basicamente como que a gente vai fazer para manipular, manusear sistemas, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho em alguns outros conceitos, né? Então, o que ficou faltando para a gente aqui, ficou ele fica automático quando a pessoa clica lá, porque hoje em dia o nosso template ficou chumbado aqui, né? Aqui a gente vai ficar fazendo que troque automaticamente. E a outra parte é que a gente vai mexer com os contexts, né? Então, só para dar um overview de como que vai funcionar essa paradinha. A gente está aqui hoje em dia, vamos supor que a gente está só com uma tela, né? A gente está trabalhando com um conceito bem simples aqui, né? Uh, mas vamos supor que a gente tenha, sei lá, 30 telas, né? Então tem essa tela aqui, tem outra tela aqui e tem outra tela aqui. Então, sei lá, vamos supor que um sistema, sei lá, o app tem lá, sei lá, das suas 20 páginas, enfim, quantas páginas for, né? Quando eu tiver em um lugar que vai ter o botão para eu trocar de tema, eu vou ter que, por exemplo, se ele está roxo aqui, então eu vou ter que todas as páginas também fiquem roxas. Então eu entrei aqui, cliquei no modo light nessa daqui, todas as páginas têm que ficar light, né? E para isso a gente está passando as informações de uma página, de um lugar para todas as outras páginas. Então esse é o momento perfeito para a gente usar nossos amiguinhos, que é os contexts, né? Então, os contexts basicamente ele serve que é um lugar onde armazena os dados e esses dados aqui acabam se tornando global. Então, a gente vai modificar esse único lugar aqui. Opa, deixa eu ficar aqui. E aqui, quando a gente falar para esse cara aqui, eu quero escolher agora, por exemplo, o Dark, todo o resto da aplicação vai saber que é Dark e aí ele vai mudar de cor tendo como parâmetro as coisas que a gente colocou lá no nosso objeto de temas que foi feito no primeiro vídeo. Inclusive, o primeiro vídeo eu vou colocar na descrição também, caso alguém não tenha visto. A gente começou, essa daqui é a nossa segunda etapa do vídeo. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Então, acho que chega de falar, né? Bora colocar um pouquinho a mão na massa e ver realmente como a gente vai fazer essas paradinhas do context. Primeira coisa que eu curto fazer então é chegar aqui e criar pode ser um folder mesmo, uma pastinha chamada context. Context. Vou colocar aí no plural porque pode ter que seja mais de uma e etc. E aí eu vou criar aqui dentro duas coisas. O primeiro eu vou criar um index.tstx e já a gente vai vir para esse carinha. E segundo eu vou criar o team.tstx, que é aqui realmente onde vai estar o nosso context, o nosso hook que a gente vai criar para ficar mexendo com esse carinha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o React, eu importando no lugar errado aqui, React, e aí a gente mais algumas coisas a gente vai importar from React mesmo. Essas algumas coisas que a gente vai criar, como a gente vai criar um context, a gente vai importar o create context. Eu já vou deixar importado aqui, não, vou deixar importado por enquanto não, porque a gente vai criando com o tempo. Bom, aí como a gente está trabalhando com TypeScript, eu vou começar criando a tipagem de algumas coisas que eu sei que eu vou utilizar, tá? Então tem os themes aqui, aí nos themes eu vou utilizar tanto o dark e quanto o light, que vai ser essas duas opções que a gente tem no sistema aqui. E aí a gente poderia criar outros enums para que faria parte do coisa. Então se eu tivesse Black Friday, poderia criar um black, etc. Várias outras coisinhas aqui. Beleza, eu vou criar um outro type também, esse daqui eu não vou exportar. Acho que de cima também talvez nem precisaria exportar, mas a gente vai vendo com o tempo, que vai ser o team, team, vou chamar de team context data, que vai ser os dados que a gente vai tipar para ele. E aí a gente vai ter dois que a gente vai fazer. E aqui eu vou, depois que eu estiver fazendo, eu vou voltar aqui e a gente vai repassar por esses casos, por esses pontos, caso tenha ficado alguma dúvida, etc. Esse carinha aqui, a gente vai exportar esse current theme, então qual que vai ser o tema atual? Então vai ser um ou outro, né? Então ou vai ser dark ou vai ser light. Então a gente já vai exportar aqui as tipagens deles, que vai ser essa ou aquela outra. E o outro também, a gente vai criar uma função chamada handle change theme,
Por que que essa função vai fazer, né? Aqui eu só estou tipando. Ela vai ser uma function que vai retornar nada. O que que ela vai fazer essa função? Clicando nela aqui, dependendo do que for, ela vai pegar e fazer esse switch de um para o outro. Então, se está dark, a gente vai fazer switch para lá. Se está light, a gente vai fazer esse switch para cá. Então, aqui eu já vou começar então criando nosso team context, né? E ele vai ser igual ao nosso create context, lá de cima que a gente exportou. E aqui eu vou usar um truquezinho que tem, que é eu vou tipar com os generics type. Team Context Data, que é o mesmo nome aqui, que a gente acabou de criar, e tranquilo. E aí eu vou falar que esse carinha vai ser o objeto vazio e vai ser as desse tipo aqui. Eu falando isso, eu falo que esse objeto vazio, na verdade, ele vai ter uma tipagem, que essa tipagem vai ser esse que a gente acabou de criar. Então vai ser Context Team Data. E agora, com as tipagens criadas, etc., aí a gente vai começar a criar o nosso provider. O nosso provider, ele vai ser o provedor das coisas que a gente vai fazer. Então, ele é o cara que vai meio que botar para o mundo para fora o que basicamente a gente está fazendo. Então, a primeira coisa, eu vou dar um export const, eu vou chamar de team provider. Então, esse daqui é o nome que eu estou dando, mas poderia ser qualquer coisa. E aqui eu não curto fazer muita tipagem do React.fc, depois a gente pode fazer algum vídeo sobre isso falando, mas aqui eu vou utilizar porque, como eu vou mexer com children, etc., vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, eu vou falar que aqui eu vou receber um children, que também a gente daqui a pouco vai falar o que é esse children em si. Ele vai ser esse carinha e ele vai ser no final essa arrow function aqui. E aí, aqui dentro é onde eu vou definir basicamente tanto os status e tanto com as funções que eu vou ter no meu context, né? Então lembra que eu falei que eu ia ter esse handle change team aqui? É aqui dentro que eu vou criar ele. Então eu vou criar um function handle change team, até ficou difícil falar. E aí eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou fazer um if bem básico aqui, daqui poderia ter N formas de fazer, talvez até que ficasse melhor, mas só para ficar bem básico aqui. Antes de fazer isso daqui, na verdade eu vou criar aqui um const selected team e um set selected team. Esses carinhas aqui, eles vão ser o nosso use state. Então, use state vai ser os estados que essa context vai ter aqui dentro, né? Vamos ver se ele vai importar pra gente aqui automaticamente. Importou, tá, beleza, tudo certinho. E ele vai ser também do tipo teams. Então quer dizer que ele vai começar como light ou dark. E aqui o nosso sistema, a gente vai começar como ele sendo dark, porque pô, ninguém começa sendo light como default, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai começar aqui com ele sendo dark. Então, assim que a nossa aplicação iniciar, o nosso tema vai ser sempre pegando da parte dark. E aí, como que funciona, etc. Acho que é mais detalhado no primeiro vídeo, qualquer coisa, dá uma voltadinha lá. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai criar, então, continuar dando nossa função, que é o handle change team. Então, o que acontece? Se o selected team for igual a light, por exemplo, o que eu faço? Então, eu faço que esse nosso set selected team agora vai ser dark. E aqui eu dou um return nele, só para não entrar na próxima coisa. E aqui eu vou fazer selected team foi igual a dark. Então, adivinha só, eu dou um set selected team passando para light. E também dou um return aqui. Perfeito. Nossa função é bem simplona, bem ok. Por quê? A gente, igual eu falei, aqui na nossa tela, depois a gente vai criar um botão. Então, quando a pessoa clicar nesse botão aqui, ele vai vir aqui, a gente vai executar essa função e a gente vai verificar. Esse tema aqui está como dark? Então, se tiver como dark, então eu vou trocar ele para light e dou um return. Se esse tema aqui está como light, se tiver, eu toco para dark e dou um return. Então, desse jeito a gente vai fazer o toggle entre tema, essa parte de fazer esse switch entre os dois temas. E aí ele já está reclamando aqui algumas coisas, é porque o nosso context tem que ter mais algumas coisinhas também, né? Então ele tem que ter um return, né? E agora a gente vai retornar nosso team.context, né? E aí a gente vai retornar a gente vai pegar o ponto provider dele.
E aqui nesse pronto provider ele aceita algumas coisas que aí a gente vai passar daqui a pouco, só que aqui no meio dele a gente vai repassar esse children que a gente recebeu para frente, que é esse carinha aqui. E aqui ele está reclamando, deixando o mouse aqui em cima, ele está falando assim, esse cara aqui está dependendo do value e a gente não está passando. Então, a gente vai passar esse value aqui. E esse value, o que que ele é? O que que ele faz? Qual que é o motivo dele? Ele é um objeto assim, ele é dessa forma. E aí, a gente vai passar duas coisas para ele. A gente vai passar o current team, que vai ser o selected team. E a gente vai passar também para ele o handle change team. Tá, perfeito. O que que aconteceu? O que que está acontecendo aqui? Bom, quando a gente tipou aqui esse Team Context Data aqui, a gente está falando que esse Team Context aqui, ele vai ser um retorno, vai ter que ter essas propriedades. Então, o que a gente está fazendo? Nada mais é tipando aqui. Aqui a gente disse que a gente tem o Current Team e o Handle Change Team. Tanto que se eu comentar aqui esse cara, ele vai dar um erro aqui porque ele está falando que não tem. Então, essa tipagem aqui é referente a esse retorno aqui que a gente dá nos providers. E o que que são esse value? O que que são esses providers? Eu gosto de falar que esses caras é o que a gente vai exportar para o mundo exterior. O que que eu quero dizer com isso? Então, toda a lógica ficou aqui dentro, mas o que que os outros componentes do exterior desse componente vai ter acesso vai ser tanto a esse current team, que na verdade é esse state aqui, para ver qual que ele está selecionado no momento, se é o dark ou o light. E ele também vai ter acesso ao handle change team, que é a função que aqui dentro faz essa verificação. Então, o componente que vai usar, ele não sabe como que essa implementação é feita. Ele apenas vai lá e vai utilizar ele dessa forma. Então, assim, desse momento, esses carinhas aqui são os que a gente vai exportar para os outros componentes. E aqui eu gosto de fazer uma coisa também, que a gente vai criar o nosso hook, né? Esse hook aqui fica mais fácil para a gente criar em um arquivo só, em um lugar só, e a gente sair usando nesses componentes e chamando eles, né? Então, a gente vai export function e toda vez que a gente fala hooks, né, no React, sempre a maioria começa como use, né? Então tem o use state, e use effect, e use context, e várias outras coisas. Então a gente começa como use e a gente vai criar o nosso próprio hook chamado use team. Esse use team aqui, que eu já deixei como export, ele vai retornar, na verdade, para a gente um team context data, que é esse carinha aqui. Então, eu estou falando que dentro desse carinha vai ser retornado ou current time ou handle change team. Bom, perfeito. Aí eu pego aqui, nesse cara, abro essa function, aí eu crio aqui uma const. Pode ser um nome de context mesmo, que é o meu contexto. Ele vai ser igual use context. E da onde que eu estou tirando esse use context? Ele também vem aqui do React. Então, do mesmo jeito que tem o create, eu estou usando use. Esse use aqui é como a gente vai utilizar ele, de que forma a gente vai utilizar no sistema. Para eu não ficar fazendo esse use em todos vamos supor que eu tenho 10 telas. Para eu não ficar fazendo isso daqui nas 10 telas, eu faço só em um único local. E esse único local eu fico chamando dessa parte e já fica meio que escopado aqui dentro. Então, o use context, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse cara aqui. Eu vou utilizar o team context, que é o que a gente acabou de criar, que é esse cara aqui. Então, novamente, a gente criou um context, né? O context ele vai ser dessa tipagem aqui. Aí, quando a gente criou esse cara aqui, a gente pegou e depois que a gente criou esse cara aqui, a gente pegou os providers dele, desenvolveu as funcionalidades dele aqui e exportou para cá no final. E aí, deixa eu ver no que ele deu erro aqui. Function declared type is neither void nor any. Must return a value. É porque a gente tem que pegar aqui no final e dar um return no próprio context aqui. Aí dessa forma a gente vai retornar esse contexto para ser utilizado. O que o pessoal curte também fazer é o seguinte: se não tiver nenhum context definido, para não dar nenhum tipo de erro, etc., então eu dou um throw error. E aqui use team must be used within a team provider.
É que se a pessoa tentar utilizar esse cara fora dos nossos providers, eu dou essa exceção para ele, falando que nosso carinha tem que ser utilizado passando por dentro de um team provider em si. Aí, perfeito. Basicamente vai ser isso, né? Nesses pontos aqui. E aí a gente vai voltar lá para o nosso index que a gente criou e aqui vai ser a porta de entrada, né? Então eu vou importar novamente o React from React. E aqui eu vou importar o nosso Team Provider from, não vai ser dos Tiles Components, não, vai ser do nosso próprio team aqui. Beleza. E aqui eu vou dar um const, eu vou criar um provedor para o sistema inteiro, para o nosso app inteiro. Porque pensa, aqui depois pode ter vários providers, pode ter vários contexts, pode ter o Auth provider, pode ter o Cart provider, caso for para o e-commerce, tiver que usar context. Então aqui eu vou criar um chamado app provider. O que esse app provider ele vai ter no final? Ele vai ser do tipo React.fc também. Aí ele vai receber esse children que a gente vai ver de onde que ele vem também, que vai ser uma function, e aí ele vai dar um return, aqui team provider. Aí nesse team provider a gente vai pegar o children que a gente vai receber e passar para frente. Então, novamente, a gente fez isso daqui e no final eu tenho que dar um export também. Eu vou dar um export como default aqui, app provider, fechou. Bom, e com isso, dessa forma, a gente deixa escopado todos os nossos contexts dentro desse index aqui. Então, por exemplo, se eu tiver vários contexts, por exemplo, auth, aí eu crio aqui outro e faço toda a lógica aqui dentro, etc. Venho aqui, importo, e aí eu fico aqui, por exemplo, auth provider. E aí ele vai vir aqui e vai ficar para cá, em torno aqui. Então, todos os nossos providers, etc., a gente vai jogando aqui para deixar um pouco mais separado e um pouco melhor para a gente ficar uma organização só em um único local. Bom, feito tudo isso, o nosso contact está criado, nosso provider está criado, e aí para a gente utilizar ele de vez mesmo, a gente vai ter que mexer em outro canto, né? Que vai ser lá no nosso app.tsx, porque é lá que a gente vai ter que vai ter que realmente utilizar ele. Então a gente volta aqui nesse nosso app aqui, .tsx, e dentro de aqui, a gente vai importar o nosso app provider, que vai ficar todos os nossos provedores do sistema. Então deixa eu ver se ele dá um export aqui, ele pegou de hooks, está tudo certinho aqui, que eu vou deixar para baixo para deixar os componentes aqui tudo certinho, beleza? E aqui um cuidado a gente tá englobando todos, né? Então, esses carinhas aqui, no fim, agora a gente chega no ponto, o que é os childrens, né? Esses carinhas são os filhos que a gente passa para cá. Passando para cá, a gente recebe tudo que está por dentro dele, então, basicamente, é como se a gente estivesse recebendo aqui tudo isso daqui, né? E a gente pegando tudo isso daqui, a gente passa o nosso team provider, que vai pegar, receber aqui de volta e passar para cá. Então, todo o nosso sistema está envolto, tá, por isso daqui. Então, todo o nosso sistema, voltando aqui no Draw, no Team Draw, então todo o nosso sistema agora vai ter acesso a esse carinha, que aqui a gente já pode trocar por Team. Então, todo o nosso sistema, por conta disso, a gente vai ter acesso aqui. Bom, creio que é isso. Voltando aqui no nosso app.tsx, não esquecer também que o nosso app provider ele tem que ficar em volta de tudo, porque nosso team vai ter acesso ao app provider. Então, um vai depender do outro. Então, o team não poderia ficar fora, porque a gente vai utilizar ele lá dentro também. Bom, dessa forma aqui, hipoteticamente, a gente já teria acesso aos nossos contexts, etc., nossos providers. E aí, como que a gente faz para testar e para utilizar? Eu vou abrir esse time aqui, e aqui que entra o pulo do gato de não deixar esse cara mais escopado dessa forma, né? Aqui a gente vai deixar de uma forma que fique totalmente dinâmica, né? Então, a pessoa trocando e a gente pega e faz o que tem que fazer. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou dar um const aqui
nesse const eu vou dar o use theme. E esse use theme aqui foi o tema que a gente criou lá dentro do nosso context, lembra? Que foi o último que a gente criou até aqui dentro. É esse carinha aqui, ó, use theme. Por quê? Porque aqui eu tô falando que eu vou estar utilizando esse context aqui. E o que é o nosso context, na verdade? É toda essa lógica que tem. E o que eu estou exportando para o mundo exterior, na verdade? Eu estou exportando tanto esse current theme e quanto esse handle chain theme aqui. Então, fazendo isso, se eu voltar agora nos nossos templates, eu vou ter acesso ao nosso current theme, porque o nosso mundo exterior lá, eu estou exportando as duas coisas, que é o current theme e o handle lá. Então, tanto que se a gente vou só deixar um console.log aqui, só para a gente ver se funcionou, porque realmente eu fiz tudo isso sem testar também. E aí, se a gente vier aqui, quem find whether use theme. Deixa eu ver como que está a nossa aplicação em si. Fechou. Aqui. Fazendo isso, dando um reload lá, ele já pegou desse current theme que é o dark, current theme que é o dark. E da onde que ele está pegando isso? Se você voltar, a gente voltar e lembrar aqui, a gente falou que, ó, o gente está exportando novamente o current theme, né? E de onde que é o current theme? O current theme, na verdade, é o nosso state, né? O que está no nosso state, porque o current theme é igual ao selected theme. E aqui a gente diz que o sistema sempre vai começar como dark. E aí, como sempre vai começar como dark, aqui apareceu dark. Então, se a gente trocar para light aqui, por exemplo, olha lá, aqui, então, todo o nosso sistema, pelo fato de estar aqui no nosso app.tsx, deixa eu ver se ele está aqui, pelo fato dele estar aqui, todo o nosso sistema, agora nesse momento eu estou acessando aqui do time, mas aqui nosso sistema já tem acesso ao contexto global das coisas, então a gente já sabe em que momento, em como o aplicativo se inicia, em qual tema ele está. Isso é bem legal, porque nesse momento a gente já tem o controle de saber como que ele iniciou e em qual tema que a gente está. Então, isso daqui, tudo certinho aqui dentro do time, né? Então, para deixar isso daqui agora, tô com um monte de aba aberto aqui, tá ficando confuso já. Mas só para deixar aqui agora, para essa parte totalmente dinâmico, a gente tem esse time aqui, a gente pode chegar e fazer assim, ó. A gente pode importar, né? Todos os nossos teams com style igual a gente estava fazendo aqui. E lembra que nosso time, se a gente entrar aqui, ele tem duas coisas. Ele tem tanto o dark quanto o light, né? A gente exporta. A gente pode chegar e falar que esse vai ser igual a current theme. Bom, aqui ele até aceitou. Por que current theme? Porque aqui ele retorna pra gente dark ou light, né? Perfeito. E aí, se o meu current theme é dark, então é como se eu estivesse fazendo assim, theme.dark, que é o que nosso tema aqui, voltando da primeira aula, primeiro vídeo que a gente fez, é a forma que a gente chama, é a forma que a gente organizou. Então ele está acessando o ponto dark aqui, acessando o ponto dark aqui, ele começa a puxar esses temas aqui, esse template. Então é basicamente isso que está rolando aqui dentro. Aí dessa forma a gente começa a pegar já, ó, a gente começa a pegar uma forma mais automática, mais automatizada. Então, basicamente, ó, aqui eu deixei como, se não me engano, tá como o nosso current theme tá como light, né? E se eu trocar para dark aqui no, ó, aqui eu só vou trocar no nosso próprio state, não vou trocar mais em nenhum lugar e vou salvar. Eu tocando, aí ele já ficou automaticamente sem eu fazer nada, ele já ficou para Dark. Então, isso é bem bacana, bem legal. Então, a gente já viu como mexer com context, etc. Aí ficou faltando uma única coisa. Então, a gente tem um local para ficar fazendo essa mudança, né? Então, aqui eu vou criar aqui um touchable normal, touchable opacity. E aqui eu vou criar um text mesmo. Trocar de tema. Beleza. Aqui, beleza. Aqui eu não vou mexer com um styled components nem nada, porque aqui eu só vou usar ele mesmo para dar um margin top aqui de uns 20 e vou criar um background dele de um vermelho mesmo, vai ficar bem feião, mas não tem problema. Background color. Beleza. Eu fazendo aqui, vai ter esse carinha aqui.
E agora a gente novamente entra pro como que em um lugar da nossa aplicação, clicando no botão, a gente vai fazer esse switch, né? Então, se a gente está aqui no Team Touchable, no Touchable Opacity, a gente tem um on-press, né? Então, nesse on-press aqui, a gente vai já fazer o seguinte. Novamente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um const aqui, né? E vai utilizar dos nossos hooks que a gente acabou de criar, use theme aqui. Então, aqui eu vou dar para ele exportar automaticamente. Então, ele vem aqui dos nossos contexts, nosso theme aqui. E aí, lembra que eu tinha o current theme, que a gente exportou para o mundo exterior lá, mas a gente também tinha o outro, que é o handle. Então, aí, esse handle chain theme aqui é o que a gente, quando a gente clicar, é o que a gente vai chamar. Então, vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo. Se eu clicar nesse cara agora, aí ó, perfeito, bacana. Então, agora nesse momento a pessoa escolheu no modo light e esse momento a pessoa escolheu pelo modo dark. E assim, se a gente tivesse novamente 30 telas, 100 telas no sistema, não importa, todos iriam trocar. Por quê? Porque todos os lugares eles estão passando por o nosso theme, do nosso template. Então todos os lugares aqui, eles estão passando por esse carinha aqui, pelo nosso próprio template aqui. E é esse template que eu estou trocando as nossas cores. E aí todo o nosso sistema começa a puxar, basicamente, começa a puxar todo o sistema começa a puxar dos nossos temas. Lembrando também que o jeito que a gente faz para passar a parte do CSS para os nossos themes, a gente cria o nosso theme, a gente vai ficar theme.colors.primer, só que o theme agora ele pode ser tanto dark quanto light, e acessando .colors no dark vai pegar as cores do dark, e acessando .light no light vai pegar as cores do light. Bom, eu acho que é isso, deu para ver bastante conceitos, ficou uns 20 e poucos minutos, tá uns 20 e poucos minutos, acho que ficou bastante coisa até, mas a gente conseguiu ver bastante conceitos de como utilizar o context, para que utilizar o context, em que forma a gente pode utilizar o context de uma estrutura bem legal, e como que aplicar os temas, etc, como que a gente faz esse switch de temas. E eu acho que por enquanto é só. Essa foi a introdução basicamente a como utilizar temas de uma forma bem bacana. Eu espero realmente que tenham gostado. Se tenham gostado, eu espero que deixem o like aí pra gente, fazendo um grande favor, pra gente poder voltar com várias outras dicas. Cara, eu acho que é isso e fui. Valeu!